Rica, que foi falado na conferência de jovens sobre nós termos um novo coração. Graças ao Senhor. O Senhor quer arder em nós. Queremos ser aqueles como os discípulos do caminho de Emaús. Por que o coração deles ardia? Porque eles ouviam a palavra. Queremos ser aqueles que amam e dedicam tempo à palavra do Senhor. O Senhor quer falar com cada um de nós. Irmãos, nós fazemos parte, nós somos corpo. E assim bem ajustado, como aquele tecido de amor, cada vez mais unidos, colimados. Ó Senhor Jesus, que façamos parte desse tecido. Eu quero fazer parte desse tecido de amor. Ó Senhor Jesus, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Não vou expressar nada do que é do meu homem natural, nada do que é o meu conhecimento, mas eu vou expressar a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso. Nós temos um compromisso, irmãos, do grande amor de Cristo. Esse amor é grande e o Senhor nos alcançou por meio desse amor. Aleluia! Vamos desfrutar de pé, irmãos, esse hino. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Declara, irmãos, esse hino para o Senhor. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fala pro irmão do seu lado. Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Olha pro irmão do lado e declara pro irmão do lado: precioso és para mim, querido irmão. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. De novo, irmãos, com esse coração de amar os irmãos. Declara para quem está do seu lado esse hino. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmãos, eles vão cantar a última estrofe de novo, mas enquanto canta, sai do seu lugar, vai para um outro irmão e declara: eu preciso de ti, querido irmão. Vamos entremesclar entre nós. Amém. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia. Aleluia, irmãos, porque nós fazemos parte dessa vida maravilhosa. Aleluia. Como é bom nós estarmos junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, e esse amor ele vem de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar a vida da igreja. Aqui é o nosso lugar. Na vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Aqui, irmãos, todos somos um. Amamos no amor fraternal os irmãos. São nossa alegria, querida família, vivendo o amor fraternal. Não queremos apenas de palavra, mas ter um viver de um amor fraternal. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos de pé, irmão. Vamos desfrutar dos hinos de pé. Na vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos um, amamos no amor fraternal os irmãos. São nossa alegria, querida família, vivendo amor fraternal. Irmãos e irmãs, acolhidos no coração, barreiras, temores vão se se dissipar. É de Deus que vem o nosso amor. Ele nos edifica e une em amor.
igreja que é louvada por Deus. Irmãos, Ele abriu uma porta, ninguém fechará. Por ela entramos nós, comendo a palavra, invocando o Senhor. Te vires um dia, Senhor, pois nos guia, sempre no amor fraternal, na vida da igreja. As irmãs cantam e os irmãos proclamam. Caminho excelente ao amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos amamos o amor fraternal, os irmãos são nossa alegria, querida família, vivendo amor fraternal. Os irmãos cantam e as irmãs proclamam. Os irmãos acolhidos no coração, barreiras, temores vão se dissipar. De Deus vem o nosso amor, Deus nos edifica e une em amor. Na vida vivemos e prosseguiremos, seguindo amor fraternal. Todos cantam. Como em Filadélfia, a igreja É louvada por Deus. Ele abriu uma porta, ninguém fechará. Aleluia. Nós entramos por essa porta, comendo a palavra, invocando o Senhor. Te vires um dia, Senhor, pois nos guia, sempre no amor fraternal. Irmãos, vamos desfrutar dessa terceira estrofe. Nós estamos em Filadélfia, uma igreja que é louvada por Deus. Ele abriu uma porta e ninguém fechará. Vamos desfrutar, irmãos, dessa letra. De 2 em 2, de 3 em 3, como em Filadélfia. A igreja é louvada por Deus. Amém. Ele abriu uma porta e ninguém fechará. Por ela entramos nós, comendo a palavra, invocando o Senhor. Precisamos comer dessa palavra, precisamos invocar o nome do Senhor. Até, irmãos, te vires um dia, Senhor, pois nos guia. Ó Senhor Jesus, sempre no amor fraternal. Que misericórdia, que amor por nós, irmãos. Nós estamos em Filadélfia, aquela igreja que tem pouca força, mas ela ama o nome e a palavra. Valorizemos o nome e a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, na igreja, não é nossa casa. Em inglês fala house quando é uma casa, mas fala home quando é um lar. A igreja não é uma estrutura, mas ela é o meu lar. A igreja é meu lar. Nunca mais vou vagar. Se alegra o meu coração. Se os irmãos querem um coração alegre, sejam na igreja. A igreja é meu lar. Aleluia. Nunca mais vou vagar. Se alegra
Cristo se dispensou Cristo se dispensou como vida a mim que possamos. A igreja é meu lar. Foi aqui que cessei devagar. Enquanto viver, Enquanto viver, eu cantarei com prazer. Vamos declarar, irmãos, aleluia! A igreja é meu lar. descanso e prazer, Deus aqui pode ter, e o seu coração alegrar. Seu lar. Seu Deus foi Deus que fez. Não tem vez. Deus expressa a glória em seu lar. A igreja é seu lar. Deus aqui encontrou o seu lar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é seu lar. Vamos cantar de novo assim, irmãos, com esse sentimento que a igreja é o nosso lar. Nunca mais eu vou vagar, porque aqui é o meu lugar. Aleluia. Igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Se alegra o meu coração. A luta cessou, Cristo se dispensou como vida e A igreja é meu lar. Foi aqui que eu cessei de vagar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é meu lar. Descanso e prazer, Deus aqui pode ter. Deus quer alegrar o seu coração. É aqui que Ele vai achar. Seu lar, Deus nos fez. Satanás não tem vez. Deus expressa a glória em seu lar. A igreja é seu lar. Deus aqui encontrou o seu lar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é seu lar. Aleluia. Porque a igreja é o nosso lar. Mas a igreja é o lar do Senhor. Ele também é aquele que encontrou o seu lar. Por isso, irmãos, enquanto nós vivermos, nós cantaremos com prazer. Aleluia! A igreja é seu lar. E o que, irmãos, nós encontramos na igreja? O que faz parte da própria constituição do Senhor é o amor. E, irmãos, o que tem onde há o amor de Deus? Há também perdão. Por tantas vezes, nós aqueles que estamos fazendo parte, desse tecido de amor, por tantas situações, tantos problemas muitas vezes, nós encontramos nesse processo de tecer esse tecido de amor. Mas na igreja, por meio do amor de Deus, há o perdão. Por isso, irmãos, vamos cantar esse último hino com esse coração.
Por mais dificuldade que nós tenhamos, situações que ainda turbam o nosso coração, mas aqui é o nosso lugar. Que nós possamos tocar no amor de Deus. Onde há o perdão de Deus, também há reconciliação. Possamos procurar esse perdão e essa reconciliação. Por isso, vamos cantar esse último hino com esse coração, irmãos. Senhor é aquele que nos ama. Ele ama os seus filhos e Ele quer que nós estejamos reconciliados. Ó Senhor Jesus. Esse amor vence todo ódio e rancor. E semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Onde há o perdão de Deus, a reconciliação. É tão forte esse amor, vence todo ódio e rancor, e semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Senhor, nessa noite, nós queremos nos abrir a Ti, tocar mais no Teu amor. Ó Senhor Jesus, limpa o nosso coração. Queremos fazer parte desse tecido de amor. Que privilégio fazermos parte desse tecido. Queremos estar cada vez mais unidos aos irmãos, cada vez mais colimados. Senhor, que misericórdia, misericórdia Tua. Por isso queremos ter contato com o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas também com os irmãos. Ó Senhor Jesus, trabalha mais em nós. Queremos nos abrir a Ti. Ainda somos imperfeitos, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que alcançou a cada um de nós. Queremos ser aqueles que prosseguem na vida da igreja, tocando no Teu amor, até a Tua volta. Nós somos a igreja em Filadélfia. Nós não temos força, mas o Senhor abriu uma porta e ninguém pode fechar. Queremos permanecer simples, fiéis, amando Tua palavra até a Tua volta. Ó Senhor Jesus. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Onde há o perdão de Deus, a reconciliação. É tão forte esse amor, vence todo ódio e rancor, e semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Graças ao Senhor. Graças, Senhor, por esse amor. Esse amor que Ele é forte. Ele vence todo ódio e rancor. E Ele semeia a paz que vem do Senhor entre os irmãos. Irmãos, e continuando
Esse rio de amor, né? Rio da graça que nos alcançou. Agora nós vamos abrir para os néus compartilharem. Oh, Senhor Jesus. Então, todos os adolescentes, os jovens, tanto a Conferência Geração Santa, quanto Geração Final, então eles vão ter a oportunidade de compartilhar um pouco conosco tudo o que foi falado na conferência. Então, convido todos a virem para frente. Vamos. Vamos nas palmas, irmãos. O grito de guerra. Esquerda, esquerda, esquerda e direita, esquerda e direita. Uma geração que é santa, firmada no amor. Imergindo na palavra, cheios de muito vigor. Vou saindo pelas ruas, orando com fervor. É o núcleo energético da obra do Senhor. Adolescente em guerra, qual é sua missão? Pregar o evangelho por toda a nação. Na escola, em casa e por onde quer que for. É o núcleo energético da obra do Senhor. São os gravetos que vão fazer a terra queimar. Pela missão e obediência vamos revolucionar. Com o poder da palavra, motivados pelo amor. É o núcleo energético da obra do Senhor. Pelo poder do Espírito fazendo a transcrição. Mudo vidas e famílias através da oração. É o grito de guerra, a hora já chegou. É o núcleo energético da obra do Senhor. Um exército pro filho, o Pai prometeu. A aurora começou, o milagre aconteceu. São as gotas do orvalho do meu Redentor. É o núcleo energético da obra do Senhor. Indo para as ruas sem medo de sair. Um tecido de amor, vamos construir. Zigue-zagueando, vou pra onde Deus mandou. É o núcleo energético da obra do Senhor. O que tá acontecendo? Parece que eu tô louco. Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. É sobrenatural esse viver, esse louvor. É o núcleo energético da obra do Senhor. Novo estilo de vida é a melhor opção. Junto com os escolhidos vou provar renovação. E você que está ouvindo, ouça agora o Salvador. Vem pro núcleo energético da obra do Senhor. Vem pro núcleo energético da obra do Senhor. Vem pro núcleo energético da obra do Senhor. Então invoca. Senhor, A
adolescentes e os jovens vieram animados. Então, a primeira conferência, né, de adolescentes, que o tema foi NELS. Aleluia. O que é NELS, irmãos? Para quem não sabe, é Núcleo energético da obra do Senhor. aleluia. Aleluia, porque esses adolescentes fazem parte desse núcleo energético da obra do Senhor. Amém. Primeira mensagem foi reconectados com Deus. A segunda mensagem, o título foi Nele tudo subsiste. A terceira mensagem foi entrelaçados em amor. Hoje nós vamos falar mais sobre isso. Quarta mensagem foi buscai as coisas lá do alto. E a quinta mensagem foi aleluia. Então agora nós vamos deixar um pouco os adolescentes falarem. Amém. Amém. Os irmãos dessa conferência, eles falaram muito sobre Cristo, seu centro. E se a gente não tiver o Senhor como centro nas nossas vidas, nada faz sentido. E isso não é só na igreja, é em relacionamento com pessoas, tipo, em tudo. Então, se Ele for o centro, Ele vai estar governando tudo e tudo vai ser perfeito. Amém. Amém. A mensagem 3 estava falando sobre orgulho, que o orgulho é a pior coisa, porque é como se nós adorássemos nós mesmos, esquecemos de Deus, e isso não é bom, porque somos dependentes de Deus. E não podemos ficar achando que nós somos os melhores, esquecendo de todo mundo, maltratando todo mundo. Ah, porque eu sou o melhor, ele não é nada. Não é isso. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Amém, irmãos. Ganhei a mensagem 3 do irmão Greiner. Falar sobre um pouco o porco espinho, né? E somos todos corpo espinho, né? Temos que estar sempre unidos uns com outros, mesmo se machucando, sangrando, mas temos que estar juntos, mesmo na pior e na melhor fase. Amém. Amém, irmãos. Eu ganhei muito na mensagem 3, na nossa alma, personalidade, jeito de ser. Muitas das vezes machucamos uns aos outros. E eu peguei uma frase, pode ser o que pensamos, o contrário, mas somos pessoas difíceis de convívio, por termos uma natureza humana forte, ainda imatura. Por isso, talvez, grande parte dos nossos relacionamentos humanos esteja conturbados e desgastados. Amém, irmãos. Bom, eu ganhei muito na mensagem do porco espinho que, assim, tipo, nós devemos se juntar na igreja uns aos outros. O Senhor está tecendo esse tecido de amor em nós. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu não sou uma jovenzinha, né? Eu não sou jovenzinha na idade, mas sou no espírito. Amém. Na primeira mensagem, eu vou ler, tá, irmãos? Porque como eu escrevi aqui, eu prefiro ler, que pelo menos eu vou falar certo. Na primeira mensagem, o irmão trouxe para nós que o homem foi criado por Deus com a natureza de Deus, mas se desconectou de Deus e houve a necessidade do homem se reconectar com Deus. E na nossa casa, o roteador se desliga, acaba a conexão. Você não recebe mais mensagens e não consegue mais mandar mensagem. Isso geralmente acontece quando não paga a conta. Mas a conexão com Deus é ilimitada. Amém. E a conta já foi paga
uma vez por todas, porque houve a redenção de Cristo. Aleluia! Na mensagem 2, com o título Nele Tudo Subsiste, nós percebemos que para nós entender que mesmo o universo ser tão vasto, o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra, que é Cristo. Nós temos que entender que todas as coisas estão por meio da palavra. Cristo é a palavra. Amém. Na mensagem 3, com o título Entrelaçados em Amor, nós vimos que há uma necessidade de estarmos cada vez mais ligados aos outros. Você se acha um fio fraco? Que se entrar nesse entrelaçamento vai quebrar? Você não é um fio fraco. Deus está nos fazendo um fio forte. E Deus precisa de muitos fios, com cores diferentes, porque Ele mesmo, por meio de Cristo, que é a palavra, está nos entrelaçando em amor. E Deus escolheu esses fios imperfeitos para fazer um tecido de amor. Na mensagem 4, o título Buscai as coisas lá do alto. Quando Deus fez o homem, Ele colocou algo dentro dele, colocou algo dele mesmo no homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Oh, Senhor Jesus. Em Colossenses 3:1, esse versículo, primeiramente, ele mostra que é para os ressuscitados. Quem um dia creu, se identificou com a morte e ressurreição de Cristo? Eu me identifico, amém. Estamos então em meio a uma reunião de ressuscitados. Os ressuscitados precisam buscar, e para buscar indica uma ação. Nós precisamos nos dispor para buscar as coisas lá do alto. Mas o que é o alto? Isaías 57:15. Isso mostra para mim e para você que o alto não é apenas um lugar que precisamos nos direcionar para buscar, mas o alto é uma pessoa. O alto é Cristo. O alto é o que habita a eternidade. E você e eu fomos feitos com a eternidade dentro de nós. Precisamos buscar o alto, buscar as coisas lá do alto. Esse lugar onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nossa mente cartesiana, lógica, não alcança. Querem um viver transformado? Tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque a transformação não vem por meio de regras, de conjunto de doutrinas. A transformação vem por meio de buscar as coisas lá do alto. Tudo aquilo que nos transforma está lá. Nós precisamos não só buscar, mas viver nele, por meio da palavra. Eu quero buscar as coisas lá do alto. Eu preciso da palavra para me transformar. E para buscar as coisas lá do alto, nós precisamos de um transporte. Como vamos subir na dimensão de Deus? Por meio da palavra. Eu preciso de uma escada, e essa escada é Cristo. A maneira prática de buscar e de pensar nas coisas lá do alto é a palavra. Sem a palavra, que é Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, sem a palavra, é impossível nós buscarmos as coisas lá do alto. Quando você pega a Bíblia, a palavra está perto de você, mas essa palavra, os 66 livros da Bíblia que nós precisamos ler, ainda não faz uma conexão direta com Deus. Percebe onde a palavra precisa estar? Na tua boca, no teu coração. Por um lado, ela está perto de mim, mas ela tem que estar na minha boca. Eu preciso fazer imersão, eu preciso falar a palavra, porque a palavra não é para estar fora de você. A palavra precisa estar na minha boca. Que a palavra habite ricamente em nosso coração. Nossa boca fazendo a imersão. Nós temos ouvido repetidamente que essa palavra tem que ser inculcada em nós. Não é uma questão de só falar com a boca, é uma questão de gravar no seu coração. Oh, Senhor, irmãos, tem muitas coisas. Se a gente for falar aqui, nós vamos fazer a mensagem aqui no lugar do irmão Roberto. Mas amém, irmãos, é muito rico. Foi cansativo, mas foi muito gratificante. Ganhamos muito do Senhor, né? Que nós possamos estar imergindo na palavra, buscando a palavra e comendo a palavra para fortalecermos, e quando o Senhor voltar estaremos prontos. Jesus é o Senhor. Amém. Buscar as coisas lá do alto. O irmão, ele falou bastante, principalmente nas primeiras mensagens, sobre o falar mal da palavra profética, né? Que isso está gerando muita morte aqui no nosso meio mesmo, de muitos comentários e
E aí eu fiquei, né, até conversei bastante com a Má, a gente ficou junto lá na conferência, sobre... Porque, assim, muitas vezes a gente mesmo está comentando alguma coisa. E isso gera morte. E aí o irmão falou uma coisa, assim, que para mim eu achei extremamente pesado. Que ele falou assim que o gerar morte em outras pessoas, quando a gente fala mal, né, de alguém, é pior do que a gente pecar. Porque, né, ele falou lá, não peguei meu caderno, mas ele, né, foi uma das primeiras mensagens, primeira, segunda, não sei. Então, isso foi uma coisa que para mim foi o... é isso, irmãos. Assim, foi impactante, assim, que é pior você levar uma pessoa para a morte, né, uma pessoa cair, do que pecar. Sim. Eu fiquei assim, né? Senhor, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que se espelha em nós. Sim. Né? Tem muita gente que se espelha em nós. Amém. E a gente também, eu estou olhando para o Zé ali, a Taíca está aqui? Não? A gente lá na conferência, o Eric e a Mariana, a gente comentou assim de como que a Taíca, né, o Zé, eles foram firmes com os jovens, de servir, de todas as conferências. Eu sempre dei muito trabalho nas conferências de jovens para minha mãe, de sair de casa. Então, assim, como que fica o bom depósito, né? Mesmo que a gente não queira, mas a gente está ali ouvindo, fica o bom depósito. Então, amém pelos irmãos que cuidaram dos jovens. Amém. 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 Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por esses irmãos, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. E assim, irmãos, um pouco do sentimento dos irmãos da coordenação até da conferência, né? Os irmãos estão muito felizes, nós estamos muito felizes, né? Com o que nós estamos vivendo na igreja. Com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Os irmãos até comentaram no início da conferência que nas conferências antigas, né, da vida da igreja, os jovens chegavam, os adolescentes chegavam para fazer como se fosse uma cirurgia, né, para reanimar os jovens, né, desses 6 meses que eles passaram. E nessas últimas conferências, irmãos, a gente tem visto algo assim sobrenatural, né? Eles chegam cheios de vigor, cheios de vida, né, queimando mesmo, colocando fogo em todo mundo. Isso tem sido muito encorajador para nós, né, graças ao Senhor. E o que os irmãos enfatizaram muito é que eles precisam realmente continuar queimando, continuar nesse desfrute, nesse vigor, mas também eles precisam ser fortalecidos nessa palavra e amadurecer com essa palavra, né, buscar a maturidade. E nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós precisamos ajudá-los, né? Vou falar aqui um pouquinho da Conferência Geração Santo, porque eu não resisto. Do NEOS, aí os irmãos começaram a falar o que é um NEOS, né? O NEOS, ele é aquele que foi reconectado com Deus, né? O Marco Melo deu essa mensagem, né, que nós somos reconectados com Deus, e ele até citou um exemplo, comparou a conexão com Deus à conexão da internet que nós temos. E eu achei interessante que ele falou assim, entre tantas coisas muito ricas que ele falou, vou tentar ser breve, ele falou assim, às vezes quando a gente está num lugar que tem uma internet limitada, a gente nem quer passar senha para outras pessoas, né? Porque quanto mais pessoas conectadas ali, mais possibilidade da internet cair tem. A conexão com Deus, irmãos, ela é perfeita, ela não tem falhas. E quanto mais pessoas, melhor. Né? Essa conexão é perfeita entre nós e Deus e entre nós e os irmãos. Graças ao Senhor por isso. Na segunda mensagem que o Ulisses deu, falou sobre, o título é Nele Tudo Subsiste, né? Ele fala que nós precisamos a gente precisa estar ciente de 2 pontos, né? Quem Cristo é, a gente precisa estar certo de quem Cristo é e do que Ele quer para a nossa vida. Né? Então a gente precisa estar ciente disso. Deus, ele é o centro de todas as coisas, né? Ele é a referência de Deus. Cristo é a referência de Deus em toda a criação, né? E o que Ele quer da nossa vida?
Ele quer que nós sejamos encabeçados por Ele, que a nossa vida seja governada por Ele. Porque quando a nossa vida é governada pelo Senhor, irmãos, nossa vida entra em equilíbrio, né? Graças ao Senhor por isso. E na mensagem, né, Entrelaçados em Amor, o irmão Roberto já até falou sobre o porco-espinho aqui para nós, né? Sobre essa questão do porco-espinho, que nós somos todos porcos-espinhos, né? Que estamos juntos ali. E às vezes um acaba ferindo o outro, espetando o outro. Mas ele falou também que um irmão disse para ele que o porco-espinho, quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo os espinhos, né? Os espinhos vão caindo. Então, irmãos, nós precisamos buscar amadurecer, né? Precisamos buscar amadurecer em vida, para que esses espinhos possam cair, essas nossas arestas possam cair e o Senhor consiga formar esse tecido de amor em nós, né? Graças ao Senhor. Um Neus, ele busca as coisas lá do alto, né? Aqui o irmão fala, vou tentar aqui rapidinho. Ele busca as coisas do alto, ele se importa com o Senhor, ele quer fazer parte desse exército, né? Que faz a vontade do Senhor. E no meio da mensagem o irmão falou assim, vamos fazer essa oração, né? Senhor, eu quero fazer algo para Ti, mas por favor, faça algo em mim. Então, antes, irmãos, de nós fazermos algo para o Senhor, nós precisamos buscar que o Senhor faça algo dentro de nós, né? Buscar a transformação. Senhor, diz para que nós possamos ser aptos, né? Transformados, maduros para servir o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E tem mais uma coisinha aqui, rapidinho. Que eu tinha ganhado muito. Oh, Senhor Jesus. Ai, Senhor. Tanta coisa. É isso, irmãos. Nós precisamos ser aperfeiçoados, né? Tá buscando amadurecer em vida, fazer parte desse exército. E eu queria, assim, encorajar os irmãos. Depois o Caleb vai falar bastante sobre isso, em nome de Jesus. Mas eu queria encorajar os irmãos a fazer parte disso, irmãos. A fazer parte, a grudar, colar nesses adolescentes, né? Pegar esse vigor, esse frescor dos adolescentes, né? Para a gente poder prosseguir, perseverar, e eles precisam de nós, né? E nós precisamos deles, né? Para esse tecido de amor que o Senhor está formando, todos nós somos importantes. Nós precisamos de toda a igreja, da igreja envolvida nisso, né? Jesus é o Senhor. Amém. Vai eu então. Ó, Senhor Jesus. Amém. Vou falar o meu sentimento geral da conferência, que teve muita coisa, ia precisar de muito tempo aqui. Mas o que eu ganhei assim, que a gente está num momento muito especial. E acho que o sentimento geral é que agora a obra está com força total. Então a gente tem que entrar nesse mover. E com todas essas ferramentas que os irmãos nos deram, né? A imersão, a transcrição na palavra, a palavra profética. O que me tocou muito é a importância da palavra profética. A gente não faz nada, a gente não é capaz de nada. A gente precisa da palavra profética todo instante. Tem que estar imerso, tem que transcrever todo dia, emergir, toda hora, todo momento. E a gente tem que fazer uma casa de adolescentes também, que é o que os irmãos estão pegando, assim, que eu fiquei muito tocado nisso. Bem resumido é isso. Amém. Vou compartilhar também da geração final, que o tema foi sobrenatural. E acho que sobrenatural é uma palavra tanto para o Neus, né, quanto para nós jovens. E essa conferência, assim, foi muito boa. Superou, acho que, todas as expectativas, né? E o fato, até conversei com o Eric bastante sobre isso, com o Rodrigo, o fato da gente ir com o coração aberto, né, tirar todo o nosso julgamento, né, e com o coração aberto que o Senhor quer fazer, quer falar com a gente, foi, assim, o diferencial nessa conferência, né? E foi o que fez a gente desfrutar tanto. E daí eu queria ler com os irmãos o grito de guerra da geração final. A gente não vai cantar, mas eu vou ler para os irmãos, que resume todo o sentimento. Amém, pode ser. É sobrenatural a geração final. É sobrenatural a geração final. Palavra, imersão, foco e obediência. Elimina toda dúvida e te dá experiência. Sobrenatural é onde Deus está.
Faz a pedra esmiuçar e o coração queimar. Mas cada um deve tomar uma decisão. Diante de nós estão a bênção e a maldição. Escolhe, pois a bênção é vontade de Deus. Creia na palavra de quem Ele escolheu. A palavra revelada é a ordem do Senhor. Seja simples para ouvir com reverência e amor. Lá no ato oculto em Cristo entrelaçados nós seremos 100% no Espírito, essa guerra venceremos. Tropas e capitães, vamos nos preparar. Adolescentes, jovens, toda a terra conquistar. Adolescentes, jovens, toda a terra conquistar. Adolescentes, jovens, toda a terra conquistar. É sobrenatural a geração final. É sobrenatural a geração final. Então invoca. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu fui meio que de gaiato nessas duas conferências. Mas assim, eu acho que é um coração grande nosso que a gente tem que... Eu fui tocado muito. No final fui levar 2 pessoas na conferência, mas quem ganhou mais fui eu. Eu acho que primeiro é uma questão de se voltar, né? Ter um coração de obediência simples. Às vezes a gente é muito crítico, irmãos. A gente é cheio de questionamentos. Mas uma coisa que o irmão falou lá, que ele tem que ser mais prático. Creia e obedecer, irmão. O Senhor está à frente das coisas. Nós estamos na vida da igreja, é para trazer o Senhor de volta. Eu acho que isso aí mudou o meu foco, assim, né? O Senhor está aqui, irmãos, Ele não está querendo nos olhar apenas assim, cumpre aí o seu dia a dia, viva uma vida. Não, o Senhor está querendo voltar, irmãos. A gente precisa se doar um pouco mais nessa reta final. Eu acho que eu lembro que quando eu fiz a prova da OAB, estava contando para os meninos, né? A primeira fase foi tranquila, tal. Eu falei, vai que passa. Eu passei. Mas chegou na segunda fase, eu falei, eu tenho que dar mais que 100% do que eu tenho. Eu tenho que passar agora. Irmãos, o Senhor está voltando. Vamos ser simples, irmão. Vamos desfrutar do Senhor, imergir na palavra. Não é algo do seu coração que vai fazer. É imersão. Desfruta da palavra, irmão. A gente sem a palavra, a gente não é nada. Então que a gente possa desfrutar da palavra profética que a gente tem recebido, essa direção que nós temos recebido, e ser fiel. Igual a Ellen falou, a gente quer, os adolescentes estão aí. Infelizmente não estão todos que foram na conferência, mas nós temos vários adolescentes que a gente precisa utilizar essa mão de obra, irmão. E não dá para deixar na mão só do Caleb e da Ellen. A gente precisa de mais irmãos interagindo para buscar o Senhor, igual o Eric falou. Por que não a casa de adolescentes aqui em Limeira? A gente tem essa oportunidade. Vamos trabalhar para o Senhor, irmão. O Senhor está voltando. E eu saí de lá hoje com esse coração. Senhor, eu tenho um monte de dúvida, um monte de coisa. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Mas antes de tudo, Senhor, eu quero ter um coração simples, crer e obedecer. Obedecer e me sacrificar um pouco mais. Irmãos, o sacrifício do Senhor foi tão grande e às vezes a gente se sacrifica tão pouco. Eu quero o Senhor me doar mais para a igreja. O Senhor está voltando, irmãos. Vamos focar nisso. Jesus é o Senhor. Amém. Como os irmãos falaram, né? O Senhor está voltando e o desejo do coração dele é governar todas as coisas, né? Para que Cristo seja o centro. E aí a gente está nesse processo, né? Então isso começa com a nossa vida
se estende para a igreja, para onde isso ser completo, né? Então, uma coisa que os irmãos falaram é da gente estar entregando nossos pensamentos, nossa emoção para o Senhor, para que Ele seja o rei, né? Então, começa na nossa vida, a gente pedindo para o Senhor governar, e aí o resto é consequência, né? Amém. Irmãos, essa conferência valeu a pena. Nós saímos no final muito cansados, fisicamente cansados, mas espiritualmente aquecidos, porque tem uma passagem, agora não vai dar tempo de ler, mas em Deuteronômio 1, quando fala daquela geração que saiu da terra do Egito, e eles estavam ali próximos, né, da terra de Canaã, e o Senhor falou, daquela geração que saiu, só Caleb e Josué que iam entrar na boa terra, além da nova geração. E o Pedro falou tanto na reunião de monitores, quanto agora na geração final, que essa geração nova que entrou são esses adolescentes. O que cabe para nós hoje é nós sermos a exceção, é sermos o Caleb e o Josué de hoje. Porque eles eram aqueles que tinham um outro espírito. O que o Senhor falava, eles criam. O Senhor falou que ia dar a boa terra, eles não ficavam olhando para os gigantes, para o tamanho dos gigantes, o tamanho das dificuldades. Se o Senhor falou que eles iam conquistar a boa terra, eles eram simples. Eles falavam sim e amém à vontade do Senhor. Então, nós hoje, tem esse exército de adolescentes, nós precisamos ser aqueles capitães, aqueles que ajudam nesses adolescentes. E precisa arder em nosso coração. Imagine, irmãos, nós corremos uma carreira por toda uma vida, por décadas, para no final o Senhor falar assim: não, dá meia volta e vai para o Mar Vermelho, vai para onde você saiu. Eu não quero. Para isso, irmãos, nós precisamos ser um com esses adolescentes, com essa geração que vai entrar na boa terra. E como hoje eu sou um com esses adolescentes? Servindo, orando por esses adolescentes. Nós agradecemos em nome dos irmãos todos que cuidam dos adolescentes. Nós podemos levar todos os adolescentes para a conferência. Pela misericórdia do Senhor, por meio da oferta dos irmãos, os irmãos que nos ajudaram no serviço. Irmãos, nós precisamos dos irmãos. Precisamos do envolvimento da igreja. Quando os adolescentes funcionam, a igreja é mudada. A igreja tem um frescor de vida. Então, para isso, eu quero me dispor cada vez mais a servir os adolescentes. Que isso possa arder no coração de todos os irmãos. Foi falado, irmãos, a respeito muitos já falaram, né? A desconexão, mas que o Senhor veio como um homem, viveu na terra, Ele reconectou o homem a Deus, graças ao nosso Senhor, né? Nele tudo subsiste. Nós falamos hoje nos hinos, Cristo é o centro, Cristo é o cabeça do corpo, esse corpo que é a igreja. Graças ao Senhor fazemos parte desse corpo. Depois foi falado sobre o entrelaçados em amor. Nós, irmãos, no entrelaçamento, primeiro precisa haver o vertical. João 15:9. Primeiro o amor vertical e depois o amor horizontal. Nós precisamos amar o Senhor, ter essa comunhão com o Senhor, para aí sim nós vamos ter também essa comunhão entre nós, né? Entre os irmãos. A trama, não é isso? A urdidura com o Senhor e a trama com os irmãos. Nós precisamos primeiro amar o Senhor, amar a palavra do Senhor, seguir de perto o falar do Senhor, para aí sim, isso vai ser algo que nós automaticamente, né? Algo orgânico, nós vamos amar também os irmãos. Graças ao Senhor. Falado sobre buscar as coisas lá do alto. Eu estava vendo o irmão falando de Colossenses 3, né? Fala buscar e o pensar nas coisas lá do alto. É tão maravilhoso que se você for em Deuteronômio 6, lá fala de estar, 6, 7, 8, se eu não me engano, fala sobre estar na testa, né, e nas mãos. Quer dizer, o pensar na testa e o buscar, está nas mãos. Nós não precisamos, não podemos apenas o pensar, nós precisamos agir. Hoje o Senhor conta com a prática, então nós precisamos dispor, né, a servir os irmãos, a servir os adolescentes, porque isso vai nos salvar. Vai salvar a igreja, vai salvar a nossa casa, vai salvar a nossa família. Irmãos, para terminar, na mensagem 5, falando sobre os neos, falou sobre os valentes de Davi. Quando Davi, ele falou que ele suspirou, que ele queria beber daquela água que estava no poço na porta de Belém, mas ali estavam os filisteus. Irmãos, ele não falou, eu quero beber, ele,
se eu pudesse beber daquela água. O que os valentes fizeram? Foram lá, enfrentaram, tiveram risco de vida para pegar aquela água. Mas Davi falou, né? Eu vou oferecer por libação ao Senhor, porque houve risco de vida, né? Nós precisamos ser esses que estão próximos ao Senhor. Nós precisamos conhecer qual é a vontade do Senhor. E hoje o Senhor também suspira, irmãos. Ele suspira por 3 pontos: a edificação da igreja, o evangelho pregado em toda a terra e filhos que cuidem uns dos outros. Está relacionado com o amor fraternal que nós desfrutamos. Então, irmãos, edificação da igreja, evangelho pregado em toda a terra e filhos que cuidem uns dos outros. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele não é aquele que entra de qualquer forma. Para o Senhor trabalhar em mim, eu preciso dar caminho para o Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, dar caminho para o Senhor. Eu saí revigorado dessa conferência, né, de adolescentes. O Senhor falou com cada um de nós, e é o que a Ellen falou. Irmãos, para quem já foi em conferências anteriores, parecia que a gente estava era um carro que estava já na banguela, acabando já a gasolina. Você chegava na conferência, reabastecia para mais 6 meses, chegava na banguela de novo para depois reabastecer. Mas, irmãos, que diferença! Os adolescentes na prática da imersão da palavra. Posso orar por você. Desde a primeira mensagem, primeira reunião, pegava fogo o local. Os adolescentes e as adolescentes foram na frente, né? Desfrutaram da palavra, cantaram. Irmãos, esse é o nosso caminho. É o que o Rodrigo falou, nós sermos simples e obedientes. Que assim nós seremos aquele Caleb e Josué. Nós vamos entrar na boa terra. Que o Senhor arda, irmãos, isso em nosso coração. Na conferência de jovens foi falado, né, sobre o arder o coração. Eu ganho muito em Lucas quando fala daqueles 2 discípulos, né? Mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco, por quê? Era a palavra. Eu preciso amar a palavra, eu preciso ir à palavra. Tem a palavra, né? A palavra base, a Bíblia. Graças ao Senhor Pedro falando da história da igreja, né? Hoje nós temos a palavra, a Bíblia aberta para nós. Precisamos valorizar. Mas não só isso, irmãos. Nós temos a palavra profética. É a palavra para os nossos dias. É uma palavra que nos dá direção. Então vamos amar essa palavra. Vamos imergir, valorizar a imersão na palavra, o alimento diário nós desfrutarmos. É isso, irmãos, que vai nos fazer vencedores. Jesus é o nosso Senhor. Irmão, só mais uma coisinha. Amém. Eu falei, eles não me chamaram não, mas eu só queria falar um pouquinho. Eu achei muito interessante, né, gente que serve há um tempo, e comentei com o Romildo no intervalo, que eu tive que voltar para trabalhar, né, e a diferença do desfrute dos jovens, dos adolescentes, pessoalmente, que eu participei, realmente é real. Eu via algo de longe, eu olhava para aquilo. Antigamente a gente tinha que fechar as portas, não sei como é que seus irmãos lembram. A gente fechava as portas e ninguém podia sair, e aí mandava voltar. Tinha que ser esse nível para os adolescentes ficarem. Nessa conferência a gente viu muito pelo contrário, portas abertas, adolescentes recebendo, e os adolescentes quietos, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus e sendo valorizados naquilo que eles ganharam. Isso faz toda a diferença. Que o Senhor levante cada vez mais e mais gerações com tal coração, porque não tem como falar que isso não é de Deus. Ó Senhor Jesus, eu sirvo lá com os irmãos já faz desde 98. Nós servimos na conferência, na segurança, ajuda os irmãos a exercitar o espírito, a colocar eles para dormir. Irmãos, que diferença hoje. A gente passava até 2 horas da manhã atrás de menino, usando droga, fugindo. Chegamos a pegar até em cima da caixa d'água, eles cheirando um pozinho. Hoje não tem nada disso mais. O Senhor transformou. É tanto que 11h30 da noite a gente está indo embora para o alojamento. Máximo meia-noite. Sumir as coisas era o tempo inteiro. Fecha os alojamentos, deixa sua mala fechada, não deixa nada de valor.
Quantas vezes o CEAP antigo vai para o CEAP que Deus vai transformar a sua vida. A pessoa ia toda torta e voltava pior. Abriam a mala dos irmãos, aquelas primícias, o primícia novo que fizeram lá no fundo. Quantas vezes nós de madrugada procurando coisa que eles escondiam e os irmãos preocupados. Dessa vez ninguém achava lá na frente, achou carteira com dinheiro, achou celular, entregavam lá na frente, irmãos. Isso é o que? É a palavra de Deus, é a transformação. E aí o Senhor começou a usar eles, e é que a gente vai ficando velho. Nós temos um conceito de religião dentro da nossa mente, no nosso ser, que impede muito de nós servirmos o Senhor livremente. Questionamento, não temos que ter questionamento. Quem faz a obra é o Senhor. Quantas ferramentas o Senhor levantou no nosso meio em 30 anos de igreja? Eu posso querer participar ou não. O galardão vai ser meu ou não, né? A escolha é nossa. O Senhor pôs a vida para nós escolher. Eu escolho ter a vida, eu escolho ter a morte. Todo dia. Tem até um hino que fala assim: todo dia o diabo vem. O diabo vem todo dia, irmão. Ele te apresenta coisa boa, não apresenta coisa feia, não. Se ele vir apresentar coisa feia, você corre. Aí ele apresenta coisa boa para nós. Mas aí você escolhe quem? Você escolhe Deus ou você escolhe Ele? Eu quero escolher Ele todo dia. E exercitar o Espírito, e orar a palavra, né? Ah, mas é um rap? É um... Não, é um grito de guerra. Vamos exercitar o Espírito, desfrutar. Nós precisamos aprender. Eu não sei muito não, eu sou meio, né? Aí eu fiquei vendo, minha filha começou a fazer, ela puxa, né? E por que nós não podemos exercitar o Espírito? Eu quero fazer parte da geração que vai trazer o Senhor de volta. A mensagem de ontem, que o Pedro Dong deu, só 2 entrou na boa terra, Josué e Caleb. Deus achou graça neles. De milhões de israelitas, todos os velhos ficou para trás. Pereceu no deserto. Já pensou? Chegou na boa terra, o Senhor falou: não, agora você vai voltar daqui e lá para o Mar Vermelho. Na boa terra você não vai entrar. Você murmurou, você criticou, você reclamou que lá no Egito você comia cebola, você comia alho, você comia carne, e aqui no deserto só come maná. E aí? Nós vamos pegar, vamos ter que voltar. O Senhor falou lá assim: ó, não vos conheço. Vai lá amadurecer no ranger. Eu quero entrar na primeira leva. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é bem rápido. É que assim, a gente entrou fazendo um grito de guerra, né? E muitas vezes alguns irmãos podem achar estranho, mas que negócio esquisito esse negócio de grito de guerra, né? Mas assim, o que mudou aqui, irmãos, com os adolescentes? É a prática da palavra, né? Eles estão praticando a palavra. E na geração final, os irmãos compartilharam que alguns irmãos tiveram a oportunidade de perguntar para um general do exército, né, o que significava o grito de guerra para eles. E ele falou assim, que sem o grito de guerra eles não conseguiriam cumprir a missão, porque o grito de guerra é a maneira deles estarem lembrando a todo momento ali, o Romildo sabe bem disso, de estar lembrando a todo momento o comando que foi dado. Então eles estão lembrando, e essa palavra está sendo inculcada nesses adolescentes e em nós, através desses gritos de guerra, através da imersão na palavra. E é essa simplicidade que nós precisamos, irmãos, porque é isso que vai nos transformar e trazer o Senhor de volta. Amém. Graças ao Senhor. Vamos orar agora, irmãos, de 2 em 2, para que o Senhor continue falando conosco por meio da palavra. Esquerda, direita. É guerra. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre, né, de ver todos esses adolescentes aqui, os jovens compartilhando. Vocês não estão? Amém? Estamos felizes, né?
Estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito nessa geração, com eles e através deles, né? Realmente nós estamos muito contentes. Realmente foi uma conferência maravilhosa, né? Foram 2 de adolescentes, de jovens, e eles deram aqui um bom resumo para nós, mas também o conteúdo completo está lá na internet, tá bom? Está lá no canal do Instituto, entra lá, assiste, revê, um momento especial e tal. Ó, é fantástico, né? Tem uma irmã que ela, antes, né, ela era parte da nossa equipe da Geração Santa, mas depois ela teve filhos e tal, já não pôde mais estar com a gente, mas ela tem a filhinha dela, não sei quantos anos, deve ter uns 5 anos agora, e diz que ela estava assistindo, né, a conferência lá na televisão, né, e ela falou que o negócio estava tão forte que ela assistia em pé. Ela não conseguia sentar, né? Ela sentava, e daí cantava e pulava, ela começou a TV ali, né, e tal. Aí disse que o marido dela entrava na sala, olhava ela lá e tal. Ele, uai, o que será que está acontecendo aqui, né? Aí daqui a pouco ele voltava, ela estava lá, ela é a filhinha dela, né? Então, é realmente um contagiante, né? Um outro cooperador falou assim, irmão, ele não conseguiu chegar para adolescentes, chegou só para os jovens. Falou, irmão, o que é aquilo? Saía fogo da televisão lá, né? Tem que jogar um balde de água ali. Então, não é a mesma coisa que estar lá, né? Mas você assistir já vai ganhar bastante coisa, né? Amém. Eu já fui outra vez, mas eu fui ajudante de monitor. Aí a hora que chegava na hora de botar os irmãos, a gente começava no outro. Dessa vez eu não consegui ficar parada. Dessa vez eu falei assim, gente, eu estava ali morrendo de canseira, mas você não conseguia ficar lá. Quando você via, você já estava lá, pulando, já estava lá. Gente, isso é contagiante. Amém. É bom demais. É isso aí, aleluia. Irmãos, o Senhor está fazendo algo. Amém. Não te ver. Amém. Realmente nós estamos impressionados com a vivacidade, esse despertar realmente dos adolescentes. Mas como os irmãos falaram, né? Nós precisamos aqui, hoje em Limeira, a gente precisa cuidar mais deles, ajudá-los e despertar mais adolescentes, né? Mais jovens. O Senhor quer avançar através deles, amém? Bom, o tema de hoje é entrelaçados em amor. Eu compartilhei um pouco disso antes da conferência, eu compartilhei lá e agora nós vamos fazer um fechamento aqui, tá bom? Só tem meia hora hoje, mas eu estou muito feliz. Se vocês tivessem continuado falando, tudo certo, né? A mensagem estava dada, né? Vocês já deram a mensagem, ok? Mas vamos lá. Vamos ler Colossenses capítulo 3, amém? Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 14, amém? Vamos lá? Pode pôr na NAA, eu vou querer tudo em NAA hoje, tá bom? Amém. Amém. Isso. Podem ler comigo? Amém? Acima fala para quem está do seu lado, acima de tudo isso, porém, fala isso aí. Amém. Amém. Irmãos, para nós estarmos entrelaçados em amor, nós temos que praticar e viver esse versículo. Acima de tudo isso esteja o amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que vincula, né? O Caleb falou, coalescido, tá a palavra, né? Mas então, a palavra grega que está aqui, que está no capítulo 2, né? É a palavra sumbibasso, né? Que pode ser traduzido como coalescido. Eu falei, o que é esse coalescido? Não tem nada com koala, né? Coalescido é uma palavra que significa alguma coisa muito unida, firmemente vinculada, assim, bem, né? Tão unido que os dois se tornam um, né? Então é uma coisa nesse sentido. Então
Por que a palavra de Deus fala para nós, acima de tudo isso, esteja o amor? Porque no versículo anterior ele diz, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Então, ao falar de entrelaçado, nós estamos falando de relacionamento. E ao falar de relacionamento, a gente já pensa em dificuldades, né? Porque nós, né, temos as nossas diferenças, temos as nossas questões. Não só nós temos questões pessoais, mas temos diferenças doutrinárias, diferenças, ponto de vista diferente, etc. Então tudo coopera para que nós nos distanciemos um do outro, né? Só que nós não fomos feitos para viver longe um do outro. Nós somos feitos, Deus nos fez para nós vivermos unidos, amém? Entrelaçados. E hoje, numa humanidade cada vez mais desunida, mais desarmoniosa, cada um mais radical dentro das suas bolhas, né? O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa do seu tecido de amor. Então, esse vínculo, né? E é muito interessante, porque quando Paulo usou esse termo, ele estava se referindo à tecelagem, né? Tanto é que tem algumas versões da Bíblia que fala, no capítulo 2, versículo 2, que ele fala assim, em vez de usar vinculados em amor ou unidos em amor, ele fala unidos por fortes laços de amor. Então, assim, a palavra ela tem a ver com tecelagem, com tecido, né, com fios que estão firmemente unidos. Então Deus quer fazer isso, irmãos. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de vida da igreja. Nós não estamos aqui brincando, não é o nosso passatempo, tá? Nós não estamos aqui simplesmente para passar o tempo, vamos lá e tal, vamos levar de qualquer jeito, né? Como até o Rodrigo deu testemunho. Então, irmão, Deus está fazendo algo, né? Ele quer fazer algo, quer concluir algo, e Ele nos chamou para fazer parte disso, né? Dessa conclusão. E o que Ele quer fazer é produzir a sua edificação. Acho que o Caleb terminou falando, né, dos 3 pontos lá: a edificação, pregação do Evangelho. Então, a edificação, tá, é entrelaçamento. O entrelaçamento de amor é a obra de edificação. É só uma maneira diferente, né, de ver com outros pontos de vista a obra que Deus está fazendo. Então, para que Deus nos una, qual é o problema? É que quando você quer fazer uma coisa boa, você escolhe bons ingredientes, né? Tipo um bolo gostoso, né? Escolhe lá uma farinha, não é qualquer farinha, com especial, o açúcar. Então, quando você vai fazer alguma comida, né? A Esther, que gosta de fazer bastante comida lá, então escolhe bem os ingredientes. E uma boa comida depende de bons ingredientes, né? Agora Deus quer fazer o melhor tecido do universo, que é um tecido de amor, né? Maravilhoso, e Ele escolheu os melhores fios para isso. Não, Ele não escolheu os melhores fios, tá? Ele escolheu fios imperfeitos, né? Nós vimos fio teimoso, rebelde, invejoso, insatisfeito, prepotente, e aí vai, né? Entendeu? Essa fiozarada toda. Então Deus escolheu, e a Bíblia ela confirma isso. Ela diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são, as humildes, né? Então, tudo isso, esse é o fio que Deus escolheu para fazer o tecido. Quando Ele chamou convidando os bons não quiseram, né? Vai pelas encruzilhadas e pega lá. Coxo, cego, aleijado, manco, né, e tal. E aí, com toda essa turma aí, a sala do banquete encheu, né? Claro, estritamente falando, uma profecia sobre a rejeição dos judeus, mas isso aqui é aplicado para nós. Irmãos, aqui não tem ninguém perfeito.
nós sonhamos com uma igreja ideal, mas nós temos aqui uma igreja real. A real é outra, né? Entendeu? A ideal seria assim que todo mundo fosse anjinho, né? Amoroso, maravilhoso, né? E tal. É interessante quando às vezes alguns relacionamentos de amizade terminam. É aquela coisa assim, saem umas, né? Umas tretas, né? Assim, você me decepcionou, né? Eu não esperava isso de você. Pensei que você era meu amigo, você é minha amiga e tal, né? Rapaz, às vezes depois de anos de relacionamento, coisa tudo boa, né? E surgem essas coisas e às vezes as coisas terminam muito mal. Isso também, certos casamentos, certas amizades, né? Porque a gente tem muita expectativa. A gente cria expectativas nos outros e a gente fica frustrado. Quanto mais expectativa, às vezes maior a frustração que a gente tem. Esse exército de Davi, né, que os irmãos mencionaram, né, muito agora. Irmãos, quem eram lá os valentes de Davi? O exército dele, lá em Samuel. Endividado, amargurado de espírito, né? Irmão, olha, era só gente ruim. É curva de rio, enrosco, né? Irmãos, olha, sem querer ofender ninguém, tá? Mas nós somos assim, tá? Cada um de nós aqui, tá certo? Por uma situação ou outra, tá? A gente é enrosco mesmo. É fio ruim, né? Eu mostrei lá para os adolescentes, quando eu conversei aqui eu não tinha essa imagem, mas dá para projetar aí, Lucão? O porco espinho? Preparou ali? Não, olha lá. Aí, olha aí, gente, ó. Esse é um porco espinho. Bonitinho, né? Carinha de ratinho, né? Olha lá. Acho que tem uma outra imagem, não é? Tem uma outra imagem do outro. Olha aqui, ele está de frente aqui, né? Bom, eu contei, né, para vocês a fábula do porco espinho. E essa fábula fala de que na era glacial, né, os animais começaram a morrer de frio, tá certo? Mas os porcos espinhos, eles descobriram que se eles se juntassem, o calor corpóreo, né, um do outro, um passava calor para o outro e eles poderiam sobreviver. Só que quando eles se juntavam, já viu o que acontecia, né? Imagine lá, né? Juntou um porco espinho com o outro, um vai cutucar o outro, né? E aí quando um cutucava o outro, feria, saía sangue, né? Mais juntinho, mais a agulha entrava, mais o espinho entrava, né? Então, aí eles começaram a não aguentar essa vida juntos, né? Então alguns começaram a se separar, se distanciar, e à medida que eles se separavam, eles morriam congelados. Então, eles ficaram num dilema: ou me separo e morro, ou fico junto e mesmo ferido, sobrevivo, né? E então, alguns morreram, mas alguns sobreviveram. Os que morreram falaram assim: prefiro morrer do que ficar do seu lado. É por aí, eu prefiro, acho que morrer do que ficar do seu lado, né? Então morreu mesmo, né? Mas aí, irmãos, quando a gente, o Senhor, Ele está unindo essas coisas difíceis. Você vê lá em Colossenses, né? Nós já vimos. Colossenses, as pessoas, em Colossos, né? As pessoas também não eram fáceis. Eles tinham desentendimento. Tanto é que o versículo anterior fala que, né? Lá era o 3:13, né? Suportem-se uns aos outros, né? Aí você volta lá para o versículo 8, Colossenses 3:8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem
obscena. Não mintam uns aos outros. Então, assim, entre eles tinham muitas dificuldades, muitos problemas, né? E no versículo 11 diz: aqui não pode mais haver grego, judeu, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é todo e em todos, né? E está em todos. Versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Irmãos, aqui estão as regrinhas para nós vivermos bem, nós vivermos verdadeiramente Filadélfia, a igreja do amor fraternal, amando-nos, cuidando-nos, suportando-nos, amém? E aí, queria falar de 2 espinhos, rapidamente, né, que inclusive mencionaram aqui alguns. Um deles é o orgulho, e nós já falamos na vez passada. Por que o orgulho é um problema? O orgulho é um grande problema, e na verdade é o grande problema, né? Porque inclusive com relação aos pecados, Deus, se você se arrepende, confessa, Ele perdoa os pecados. Mas a Bíblia diz que Ele resiste a alguma coisa. Ele resiste aos soberbos. Porque a soberba, o orgulho, é o próprio diabo, né? A rebelião, a queda, tudo tem a ver com o orgulho. É você apreciar o que Deus fez, mas esquecer que foi Deus que fez e achar que foi você que fez. Então a raiz de tudo está aí. E o orgulho, ele tem uma característica, que ele é competitivo, né? Então ele nunca vai estar satisfeito, porque ele vai estar sempre competindo, ele vai estar sempre levando você para o espelho e dizer: espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais belo do que eu, mais bela, né? do que eu. Quer dizer, por isso é uma coisa que mata os relacionamentos, é o orgulho. E por isso Deus, ele resiste aos soberbos, né? E nós já vimos isso anteriormente, mas eu quero tocar um outro ponto hoje: perdão, relacionado aos espinhos. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Amém? Vamos ler juntos? Portanto, continua. 24. Agora 24, ok. Vamos lá? Deixe. Irmãos, esse versículo mostra para nós que o nosso relacionamento com Deus está totalmente relacionado ao nosso relacionamento pessoal e interpessoal. Essas duas coisas, elas estão vinculadas, elas não se separam. Então aqui diz assim: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, isso é uma coisa espiritual, isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Mas se no nosso relacionamento com Deus, vamos dizer entre aspas, está muito bem, eu estou muito bem com Deus, mas aqui diz: mas se você nesse momento se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vai se reconciliar com o seu irmão. Depois você volta e faz a oferta. Então, irmãos,
o nosso relacionamento com Deus vai sempre nos levar a um bom relacionamento entre os irmãos. Não tem essa de bom relacionamento com Deus e relacionamento ruim com os irmãos. A Bíblia é muito clara e nós precisamos prezar isso. Inclusive diz aqui que antes de eu me conectar com Deus aqui, eu vou dizer, vai se conectar com o irmão, né? Não é assim, não, eu me conecto com Deus, depois você vai lá e se conecta com os irmãos. Aqui mostra o grau de importância disso e esse vínculo que tem. Então foi, né, muito importante, né, o que a Fernanda compartilhou e que foi impactou ela, né, que foi falado muito também lá na conferência, né, é isso, a questão da gente falar mal, né, falar mal, criticar um irmão, criticar outro, critica aquilo, critica aquele. Então, assim, irmãos, nós precisamos ser pessoas pacificadoras. Mas quando você vai lá em Colossenses 3, depois que ele fala isso, ele fala assim: e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, na verdade, essa prática também nos leva a ter paz. Irmãos, relacionamento é paz. Estar bem relacionado é estar em paz. O que Deus quer fazer entre nós é que nós tenhamos um entrelaçamento, um relacionamento edificado em paz, né? Realmente um vínculo perfeito que é o amor. E aqui tem uma advertência para nós nos reconciliarmos uns com os outros. Irmãos, eu sei que todo relacionamento é difícil, né? E a gente, como está na liderança da igreja, então normalmente os irmãos têm problema com a gente, tá? Isso a vida toda foi assim, normal, né? Às vezes os irmãos são bem rigorosos com a gente, né? Assim, todo mundo pode fazer de tudo, mas o irmão que está à frente não pode, né? Não tem direito, exatamente, o irmão que está à frente, ele não tem direito de errar, ele não tem direito de falhar, né? Crucifica o tal, né? É verdade, irmãos. Olha, eu reconheço, irmãos, que eu também sou espinhudo. Também sou porco espinho. Perdão. Irmãos, me perdoem, porque Deus escolheu esse porco espinho aqui. Amém? Perdoado? Obrigado, irmão. Amém. Tinha um irmão lá de São Carlos, chamado Osório. E ele é um morenão. Você lembra dele, né? 2x2, é um armário, aquele irmão, né? E aí uma vez ele, como ele é policial militar, né? Ele tinha uma vez lá, né? Batido num bandido lá. E depois o bandido encontrou com ele, né? E ele falou: eu lembro de você, né? Tal. Você me bateu, né? E tal. Aí ele falou assim: eu não lembro. Porque normalmente é assim, quem bate não lembra, né? Quem bate esquece, né? Mas quem apanha não esquece, né? Então, irmãos, é comum nós termos problemas. Talvez alguns irmãos que tenham algumas dificuldades comigo, talvez alguns tenham dificuldade com o Romildo, com o Zé, né? Mas certeza, né? Nós não agradamos a todos, né? Nos perdoem, irmão, mas tenham certeza que nós estamos tentando fazer o melhor. Amém. Nós queremos agradar o Senhor, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos edificar a casa de Deus. Esse é o nosso coração, tá? Mas aqui nós vamos tomar realmente um cuidado e não deixar que isso prospere, tá? Seria muito bom que vocês também possam nos procurar, ter comunhão. Estamos prontos para ouvir, amém? Versículo 22 diz assim, versículo 21, que nós estamos lendo Mateus 5, né? Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos:
não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. É uma palavra muito forte. E eu, logicamente, nenhum de nós aqui pensa em matar ninguém. Às vezes a gente tem raiva, né? Mas jamais, penso eu, né, que aqui ninguém ia querer matar o outro, que o outro morresse, né? Mas a lei antigamente dizia não mate, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas Jesus, ele vai além, ele vai na raiz, e ele diz: eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. E aqui, quando fala irmão, está dizendo que é irmão, porque nós somos filhos de Deus. Aqui está falando de um relacionamento entre nós, entre crentes, né? Entre fios, tá? Diz mais. Aí ele tem 3 níveis: a ira, depois tem o insulto, né? Quem insultar o seu irmão, né? Essa palavra hebraica parece que é raca, né? É como chamar alguém não é tonto, idiota, é tolo, né? Isso. E aí depois estará sujeito a julgamento. Bom, e quem o chamar de tolo, tá? Por isso que o outro era o que mesmo? Louco, né? E esse aqui é tolo, estará sujeito ao inferno. Então aqui vai 3 níveis, tá? A ira já vai para o julgamento. O insulto vai para o tribunal. E quando você chama de tolo, aí já é o inferno. Claro, quando Jesus falou isso, ele falou num contexto dos judeus, e os judeus entendiam, eles sabiam o que eram essas 3 coisas aqui, né? Na verdade era assim: o primeiro julgamento era um julgamento a nível do distrito, né? Tá, aí o outro já era para a corte estadual, entendeu? E o terceiro já. Mas aqui, né, o que o Senhor Jesus está dizendo é assim: nós já somos irmãos, amém? Amém. Nós já temos a vida de Deus, amém? Mas haverá um tribunal. Vai ter o tribunal de Cristo, e todos nós vamos comparecer. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, o que nós fizermos hoje vai repercutir no tribunal. Por isso, nós precisamos viver uma vida reconciliada, em paz uns com os outros, né? Como foi lembrado hoje, por que a palavra de morte às vezes ela é pior que o pecado? Porque é o seguinte: quem comete um pecado ainda está vivo. Por exemplo, quando nós pecamos, nós temos uma sensibilidade, e vem uma acusação, vem a luz. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo de ter feito isso daí. Então, o pecado você ainda consegue resolver, porque o Senhor te ilumina, você é tocado, você se arrepende, você confessa, e o Senhor nos limpa do pecado. Mas quando uma pessoa toca a morte espiritual, para o morto não tem jeito. Vocês entenderam? Está entendendo? Então, quando eu estou morto espiritualmente,
eu peco e não sinto nada. Por quê? Porque eu estou morto. Então, quando alguém toca na morte espiritual, por isso que ela é pior que o pecado. Porque quando alguém morre espiritualmente, alguém toca na morte, ele fica mal, né? Se torna indiferente, frio, negativo, né? E como que não tem como ressuscitar, como não tem como levantar. Claro, Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, logicamente Ele pode restaurar alguém, pode ressuscitar, não é verdade? Mas quem já passou, né, por essa experiência sabe que não é fácil. Quando a gente está negativo, a gente não quer buscar Deus, não quer orar, não quer invocar, não quer ler, não quer ir na reunião. Você não quer porque está morto espiritualmente. Então a gente toca a morte. E o que nos faz tocar a morte? Muitas vezes é isso. É a palavra de crítica, é a palavra de acusação, né? É falar mal, difamação. A gente acaba tocando na morte. Então, irmãos, que o Senhor nos livre de tocar a morte. Amém? Amém? O Senhor nos livre de tocar a morte. E aqui vem essa coisa preciosa para nós, que é o perdão. Precisamos nos perdoar uns aos outros de todas as feridas causadas por todos os espinhos. Mateus 6,12. Amém? Portanto, vamos ler comigo? Portanto, amém. Olha. E perdoa-nos. Essa porção está dentro da oração modelo do Pai Nosso, né? Perdoa-nos. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Então, até mesmo o perdão de Deus para nós está vinculado ao perdão nosso para com os irmãos. Amém? Vamos concluir. Colossenses 3:18. Amém? Amém. É 18 mesmo? Peraí. Perdão. É o 3:13. Faltou óculos aqui. Amém. Amém, aleluia. Vamos ler juntos? Uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém? Então, irmãos, isso aqui é um caminho para nós termos esse viver, esse convívio. Irmãos, todos nós aqui somos fios espinhosos, mas existe algo que transforma esses fios. Como foi bem falado aqui várias vezes hoje, irmãos, é a palavra. Amém? Irmãos, é comer da palavra, nos alimentar da palavra, é experimentar o lavar da palavra, o lavar santificador da palavra, é nós termos a prática de ruminar a palavra, de imergir na palavra, irmãos, na Bíblia, também ruminando a palavra atual, também a palavra profética. Come, desfrute do Senhor, tenha um ambiente cheio da palavra, irmãos, e a palavra cura as nossas feridas, cura as nossas queixas. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também vamos perdoar uns aos outros. Amém? Então, por um lado, tem esse mandamento, é um mandamento aqui, fala:
suportem-se. Quer dizer, deem suporte. Que mais? É um mandamento, irmãos. Perdoem. Mas às vezes eu não tenho força para perdoar. Às vezes é difícil. Às vezes tá doendo. Tá certo? Tem um motivo de queixa. Mas irmãos, antes de você levar a sua queixa para outra pessoa, leve essa queixa para Deus. Senhor Jesus, Senhor, não aguento mais o Zé, Jesus amado. Jesus, leva ele. Brincadeira, né, Zé? Isso, suportar, dar suporte. Irmãos, vamos apresentar para Deus. Amém? Vamos ter comunhão com o Senhor. Amém? Mas aí fala, Senhor, eu não tenho forças. Vai se alimentar. Alimente-se da palavra. Creia no poder da palavra. A palavra nos transforma. A palavra nos renova. A palavra nos fortalece. A palavra nos limpa. A palavra nos cura. Amém? Então vamos para a palavra, para que a gente possa ter, irmãos, uma convivência harmoniosa, maravilhosa, né? Como nós cantamos esses hinos, sem falsidade, sem... que mais? Como família, né? Às vezes entre família tem também uns negócios e tal, né? Nós somos família mesmo, entendeu? É família em todo sentido, né? Que tem uns atritos, mas olha, quando a gente tiver algumas coisas, alguns atritos, vamos seguir isso que a palavra diz, vamos ter comunhão, vamos falar, ô irmão, estou com um problema com você, com você e tal, vamos resolver isso aqui e tal, vamos ter comunhão, irmãos, no amor. O amor é o vínculo perfeito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então esse é o encargo que a gente queria passar para os irmãos. Amém? Que a gente possa estreitar o nosso relacionamento cada vez mais. Esse vínculo perfeito é o amor. Amém? E que a palavra tem o poder de nos curar. A palavra tem o poder de nos transformar. Então vamos estar o tempo todo envolvidos com a palavra. Amém? Falando a palavra, lendo alimento diário, falando uns aos outros, imergindo, declarando. Amém? Ó Senhor Jesus. Que tal então nós ficamos em pé? E vamos orar um com o outro. Amém? Ore com quem não está do seu lado, tá bom? É isso, ore com quem não está do seu lado sobre aquilo que o Senhor falou com você nessa noite.